Olá pessoal, saudações a todos. Este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e a formação profissional de todos aqueles que tiveram topografia em seus currículos. Eu sou o professor Vieira, estou à disposição de vocês para trocar experiências nas áreas de engenharia civil, cartográfica, de agrimensura, hidrografia, geomática, em nível superior ou em nível técnico. Nesta aula, vamos tratar da maneira de medir o volume de uma caixa d'água inacessível, como mostra a nossa capa. Pressuponho, então, que vamos usar um teodolito, uma estação total, e vamos, então, à distância, determinar uma maneira com o teodolito, ou a estação total, de tomar os elementos geométricos dessa caixa d'água para poder determinar o seu volume. O volume é a área da base desse cilindro formado pela caixa d'água, essa sua seção reta circular desse cilindro, e o H é a altura da caixa d'água. Essa sua área é πr ao quadrado. Então já estamos vendo que o elemento principal nessa história é o raio dessa seção reta A, que forma uma circunferência da caixa d'água. Vamos tratar disso. Vamos ver a solução literal. Então, na parte 1, vamos ver então só a área da base. Na parte 2, no próximo vídeo, vamos determinar então o volume. Vamos ver então aqui uma primeira solução que eu quero levar à consideração de vocês. Então temos aqui então esse círculo azul, seria a projeção dessa seção da caixa d'água num plano horizontal, no plano do chão. A estação total seria colocada numa estaca em A e numa estaca em B. Essa distância AB seria medida com uma trena, com a estação total, e com o teodolito, na estação total, seriam determinados esses ângulos alfa, com essa visada que tangencia a caixa d'água, e aqui na estação B, novamente a estação total sendo colocada aqui, determinar esse ângulo delta com essa visada. Essa base aqui do triângulo, esse lado C, ele seria escolhido no terreno de tal maneira que esse triângulo ficasse bem conformado, de modo que esses ângulos não ficassem muito pequenos, que nós já sabemos que triângulos com lados pequenos causam problemas. Então, o lado C, o ângulo alfa e delta são medidos no terreno, e no escritório, vai se determinar os lados do triângulo A e B usando a lei dos senos. Para recordar, a lei dos senos diz o seguinte, há uma razão constante entre um lado oposto do triângulo e o seno oposto a esse lado. A razão entre o lado e o seno do oposto a esse lado são constantes. Então, C está para o seno desse ângulo C, assim como B, o lado B, está para o seno do ângulo em B, assim como o lado A está para o seno do ângulo em A. Colocando aí os ângulos nos respectivos vértices, então, no vértice C, é o suplemento da soma desses ângulos alfa e beta, e nós temos então que aqui é 180 menos o alfa mais o beta. Determina-se esse ângulo em C pelo teorema de Tales. E em B, em B temos o ângulo delta, e no vértice A, na estação A, o ângulo alfa. O raio pode ser determinado da seguinte maneira.
usando-se uma fórmula conhecida da geometria plana, que é desta maneira. Então, na geometria plana, em qualquer livro, tem essa fórmula que dá o raio do círculo inscrito num triângulo. P menos A, P menos B, P menos C, onde o P é o semiperímetro, é a semissoma dos lados A, B e C, que já são conhecidos, já foram determinados. Então, o raio sendo determinado, a área da seção reta lá da caixa d'água fica determinada. πr ao quadrado. Então, agora eu faço uma proposta a vocês, que estão, principalmente aos estudantes, estão se preparando para o Enem, e topógrafos que gostam da geometria, e até engenheiros, né, que já esqueceram muitas coisas. Eu quero que vocês façam uma análise crítica dessa solução para ver se há alguma coisa errada com ela. No final do vídeo, eu voltarei a fazer comentários sobre essa solução. Eu vou resolver o problema usando uma outra solução. Então, nessa segunda solução, quero dizer a vocês que vão ser usados os seguintes conceitos de matemática. Conceito do raio de um círculo, que é a distância do centro do círculo a uma reta tangente a ele, que a área do círculo, né, nós já sabemos da geometria, é π vezes o raio ao quadrado. O volume do cilindro é a área da sua seção reta vezes a altura. O conceito de inclinação e declividade de uma reta. Na resolução, vamos mostrar essa aplicação, assim como a equação da reta que passa por um ponto dado com uma inclinação ou a declividade dada. Vamos ver também aplicar, né, na solução a resolução de sistema de equações do primeiro grau. Vamos ver a equação da reta na forma geral e ver também o conceito da distância de um ponto dado a uma reta dada. Então, esses são os conceitos que nós vamos envolver nessa segunda solução, todos do ensino fundamental e todos que fazem parte da matéria que cai no Enem, na prova do Enem. Então, aqueles que estão estudando para o Enem, aproveitem para fazer uma revisão dessa matéria. Então, no terreno, como eu já tinha falado a vocês, colocamos duas estacas numa distância tal que possa formar um triângulo bem conformado, uma estaca A e uma estaca B, e medimos essa distância D com a estação total ou uma trena. E os ângulos alfa, beta, que nós vamos dividir, e delta, quer dizer, esse ângulo alfa e beta vão ser medidos aqui na direção das tangentes, as visadas tangentes à caixa d'água. Assim como na estação B, também com a estação total, vamos fazer visadas tangentes à caixa d'água. Então, esses ângulos alfa, beta, gama e delta são medidos no terreno. E no escritório, nós vamos, para resolver o problema, arbitrar um sistema de coordenadas. Então, vamos considerar que o eixo X ele coincida com esse lado medido lá no terreno, com esse segmento das estacas AB. Então, está aqui assinalado o eixo X e na perpendicular a ele o eixo Y. Vamos, então, determinar a equação da reta que passa por esse ponto A, que nós vamos dizer e considerar que é a origem do sistema de coordenadas. Logo, essas coordenadas vão ser 0, 0, a origem, e essa reta tangente aqui pela esquerda, a caixa d'água, ela tem uma inclinação alfa, cuja declividade é conhecida, né?
A reta, então, que passa pelo centro do círculo, essa reta R, para ver a equação dela, é a seguinte. Essa é a equação da reta que passa por um ponto conhecido, x0, y0, e tem a declividade m conhecida. Y menos y0 é igual ao m que multiplica x menos x0. Como x0 e y0 é a origem, as suas coordenadas são zero. Então fica y igual a mx, é a equação daquela reta R. E o m, que é a declividade, é igual a tangente de um ângulo epsilon, que é o ângulo que essa reta R forma com o eixo das abscissas. E como se determina esse ângulo? Ora, esse ângulo epsilon é igual, se nós pegarmos o valor desse ângulo alfa medido com a estação total, subtrairmos o ângulo beta, também medido com a estação total, ficamos com esse ângulo que subentende a caixa d'água. Então, a metade desse ângulo, porque essa reta T será a bissetriz desse ângulo, a metade desse ângulo, somado ao beta, nos dará o ângulo epsilon. Então, epsilon é igual ao beta mais alfa menos beta sobre 2. Então, temos aqui, então, a equação da reta que passa pela origem e pelo centro do ciclo. Y é igual a x tangente de epsilon. Agora, vamos determinar também a equação da reta S, porque essas duas retas determinadas, a interseção delas nos dá um ponto, e esse ponto é o círculo. Então, basta saber, então, a equação dessa reta para que nós possamos ter a interseção das duas. Então, como determinamos a equação dessa reta S? Da mesma maneira, o coeficiente angular dela, ela passa por um ponto M, conhecido, né? Está aqui, esse ponto tem coordenadas conhecidas, o x dele é o d, o y é igual a zero, e a inclinação dela, esse ângulo φ, é o ângulo medido desde o eixo das abscissas, no sentido anti-horário, até a direção da reta S. Então, o φ será 180 menos esse ângulo θ, aqui. E esse ângulo θ, quem é? O ângulo θ, analogamente àquele epsilon, né, é determinado somando-se a esse gama, esse ângulo pequeno que é igual ao delta medido com a estação total, menos o gama sobre 2, dá esse pequeno ângulo, que medido ao gama vai nos dar o ângulo θ. Então, com isso, já temos a inclinação e a declividade da reta. A reta, a equação da reta que passa pelo ponto conhecido, x de b, y de b é essa, a declividade é essa, então basta substituir as coordenadas x de b, y de b e o m, né, a tangente de φ. Então aqui está as coordenadas do ponto B da estaca, é x igual a d, que é essa distância medida com a trena, ou com a estação total, e o y é zero, que ele está no eixo do x. Então, a equação da reta S, que passa pelo centro do círculo, é x menos d vezes tangente de φ. Então, já temos essas duas retas que passam pelo centro do círculo. A interseção delas nos dá o centro do círculo. Vamos determinar o centro, então. Aqui um resuminho da figura. Vamos, então, para determinar o centro do círculo, determinar a solução desse sistema de equações. Cada reta materializa, representa uma equação de primeiro grau. Essa tangente é um número. O x é uma variável, né? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, assim como essa reta S também é representada por uma equação do primeiro grau. A interseção, quer dizer, o ponto comum a essas duas retas é o centro do círculo, que tem essas coordenadas. Essas coordenadas x e y, elas são a solução
desse sistema de equações do primeiro grau. Eles fornecem o centro do círculo, é o ponto comum às duas retas, é o ponto comum às duas equações. Então, substituindo-se pelo método, resolvendo-se o sistema pelo método da substituição, né, substituímos o valor de y da primeira na segunda. Então, no lugar de y aqui, substituímos por tangente de epsilon, que é igual a x menos d tangente de φ. Tirando-se aqui, eliminando-se o parêntese do segundo membro e passando-se a variável, a incógnita, para o primeiro membro da equação e colocando o x em evidência, ficamos então com o x já pronto para dividir as duas equações pelo fator de x. Teremos então a abscissa x da interseção ali das duas retas, que é uma das soluções do sistema. Substituindo-se esse x em uma das duas equações, substituindo-se na primeira, é mais rápido, né? Ficaria então a determinação do y. O y é o x tangente de epsilon. O x já está aqui. Então, o y será o x, que é menos d tangente φ, sobre esse denominador, tangente epsilon menos tangente φ, vezes a tangente de epsilon. Está ele aqui. Então, já temos as coordenadas do centro do círculo. Tendo-se as coordenadas do centro do círculo, então podemos determinar, aqui está um ponto conhecido agora, né? Já resolvemos o sistema de equações, podemos determinar o raio do círculo, que é a distância desse ponto conhecido de coordenadas x0 e y0 a essa reta tangente, podia ser a qualquer uma das retas tangentes. Vamos considerar essa reta que tem inclinação alfa. Então, essa é a figurinha que nos permite ilustrar a solução. R é a distância de um ponto conhecido a uma reta conhecida. Então, o raio é a distância do centro do círculo, x0, y0, e T é a tangente. Colocando aqui as coordenadas x0 e y0, que nós já determinamos como solução do sistema de equações, nós vamos recordar então o que é a distância de um ponto a uma reta, lá da geometria analítica. A distância de um ponto O a uma reta T é dada pelo módulo dessa expressão aqui, ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada desse a ao quadrado mais b ao quadrado. E quem são esses coeficientes? O a, o b e o c são coeficientes dessa reta tangente t escrita na sua forma geral. A forma geral de uma reta é escrita nessa maneira aqui, ó, com o segundo membro dela sendo zero. Ax mais by mais c igual a zero. E aqui o x0 e y0 são as coordenadas do ponto conhecido que são substituídos na equação da reta na sua forma geral. E com isso, nós teremos a distância do ponto à reta. Bom, a equação da reta t na forma geral é dada assim. Na sua forma normal, ela é dada, como nós já vimos, x igual a y igual a x tangente de a. Uma reta que passa pela origem e tem coeficiente angular igual a tangente de alfa. É só, então, para colocar lá na forma geral, colocar esse segundo membro como sendo zero. Então, passando-se esse x tangente de alfa para o primeiro membro, nós ficamos com a equação da reta na sua forma geral. Nesse caso aqui, nós vemos então que o A é o coeficiente de x. Né? O A é o coeficiente de x, que nesse caso é menos tangente de alfa. O B é o coeficiente de y, que neste caso vale 1. E o C, aqui não tem C, então o C é igual a zero. Desta maneira, colocando-se o C igual a zero na expressão da distância de um ponto à reta, ela fica assim. E colocando-se então os valores de A e de B, que nós já sabemos quem são, está aqui o valor do A menos tangente de alfa, o
mais o y mais b, y0, o b vale 1, multiplicado pelo y0 está aqui, y0 está aqui, nós já o conhecemos. O x0 também nós já o conhecemos, já foi determinado anteriormente, pela raiz quadrada de tangente ao quadrado de alfa mais 1. Tranquilo, senhores? Bom, então já podemos calcular a área da base da seção reta. Então vocês viram aí essas expressões do ensino fundamental. É importante que saibam, né, a resolução literal de um problema, para que não fiquem só capacitados, né, preparados para resolver problemas usando softwares, apertando o teclado e introduzindo dados num programa, e o computador é que fornece a solução lá do software que está dentro dele, e o operador, coitado, o operador é um mero acessório ali do PC, direitinho, né? Então, uma outra curiosidade, um outro incitamento ao raciocínio que eu quero dar para vocês é esse. A área, então, da seção aqui da caixa d'água, que já determinamos literalmente, né, é dada por πr ao quadrado. Já determinamos a expressão do raio, era só, né, colocar os valores medidos lá com a estação total e aquele x0, y0, que determinamos, como nós já vimos. Agora aqui vai ser o seguinte, esse π é irracional, ele tem várias decimais. Agora, quantas decimais nós vamos considerar o π aqui? 3,14? Ou 3,1416? Ou outro valor? Qual outro valor? Então, o que vocês acham em relação a essa quantidade de casas decimais ou algarismos significativos, né, que devem ser colocadas aqui para nos dar a área dessa seção da caixa d'água? Reparem que se esse π estiver com poucas casas decimais, o valor dessa área vai ficar impreciso, consequentemente o valor lá da caixa d'água também ficará impreciso. A mesma coisa o raio, né? O raio, qual será a precisão do raio? Então eu gostaria que vocês, nos comentários, escrevessem o que vocês sabem a respeito dessa questão de algarismos significativos e da precisão que esses elementos têm que ser considerados para que nós possamos ter o resultado lá para esse volume com uma precisão adequada, né? Com a precisão. Então escrevam esses comentários aí. Então na parte 2 do vídeo, vamos então ver como se determina a altura da caixa d'água. Bom, mas como eu prometi a vocês, logo no início, o que está errado na primeira solução? Será que tem alguma coisa errada? O que é? Então, na primeira solução, ela estava colocada aqui direitinho, o círculo tangente lá, e essas tangentes medidas lá no terreno com a estação total, como nós já comentamos, tudo determinado, tudo medido e calculado, e fomos então calcular o raio do círculo inscrito por essa fórmula da geometria, que é a raiz quadrada de P menos A, P menos B, P menos C, né, que vem lá daquela fórmula de Heron, lá da geometria, que quem está fazendo o ensino fundamental, estudando geometria, já sabe disso. Agora, está certo isso? Encontraram algum erro, algum engano aqui nessa concepção da primeira solução? Isso poderia acontecer na prática, reparem. Imagine se tem um erro aí e o topógrafo, vocês forem fazer um trabalho e lá no terreno, né, optassem por essa solução, medissem esse triângulo, fizessem esse cálculo, iam achar a área desse aqui da seção reta, depois achava lá a altura, iam achar o volume, e se tivesse errado, vocês iam entregar para o engenheiro ou lá para quem quer saber o volume da caixa d'água,
o valor errado? Essa, essa concepção da solução está errada, porque essa fórmula para determinar o raio do círculo considera que o círculo, que a circunferência, né, o círculo aqui, seja tangente a todos os lados do triângulo, e não apenas a dois lados, como nós estávamos considerando. Então, se quem fosse determinar a solução usando essa expressão, erraria feio. Então, reparem como a teoria é importante para que se saiba fazer o que deve ser feito. E eu até falo, se vocês deduzirem essa expressão, a dedução vai mostrar que ela nasce considerando o círculo tangente aos três lados do triângulo circunscrito. Então, quem soubesse fazer a dedução, de imediato ia sacar que aquela expressão que só considera o círculo tangente a dois lados estava furada, porque a fórmula corresponde a essa situação da tangente aos três lados do triângulo. Bom, senhores, espero que tenha contribuído para recordar muita coisa que os que já tenham esquecido. Esse é o propósito do canal. Façam comentários sobre a aula. Obrigado por tê-la assistido. Se gostou, clique em like, inscreva-se, compartilhe este vídeo e o canal com outros colegas para que esses conhecimentos cheguem a mais pessoas e possam ser úteis a elas. Então, até a vista, pessoal!